Bom dia, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus esteja conosco nesse momento, com todos os irmãos, com todos que estão nos acompanhando do outro lado. Nós rogamos a Deus a bênção, a unção do Espírito Santo a todos que se fazem presente nesse momento e que estão também conosco, acompanhando esse estudo, onde Deus tem uma mensagem especial para cada um de nós. E eu gostaria de convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias, se não quiserem e acharem mais fácil, viável, acompanhar pelo telão também. O texto será projetado em Atos, capítulo 6, versos de 1 a 7. E eu vou convidar o Zé Maria para fazer essa leitura para nós. Zé Maria, se puder vir aqui à frente, E mais uma vez, irmãos, todos que quiserem participar, tenham oportunidade. Nós estamos aqui para aprender juntos, tirar dúvidas, E que o Espírito Santo esteja realmente inquietando o nosso coração, fazendo-nos questionar, porque é assim que nós aprendemos. A palavra tem respostas, estudiosos têm as respostas, e eu não tenho todas, estou aprendendo, mas nós buscamos juntos, porque é isso que o Senhor quer, revelar a nós e cada dia mais, para que nós possamos, aprendendo com Ele e dele, servi-lo mais, adorá-lo, glorificá-lo, porque Ele é o Senhor de toda honra, todo poder, toda glória. Zé Maria, você pode ler para nós? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Deus abençoe a leitura da sua palavra e nós vamos curvar as nossas cabeças e orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste, louvado, bendito, glorificado é o Senhor, nosso Deus único, eterno e suficiente. Pai, nós te louvamos por esse momento, te louvamos por este lugar preparado, reservado exclusivamente para que a igreja do Senhor aqui se reunisse, aprendendo do Senhor, adorando junto o Senhor, ó Pai. Deus, obrigado por essas vidas que estão aqui neste momento. Obrigado a Deus, porque nós sabemos que o Senhor cuida de cada uma delas, que o Senhor conhece cada uma pelo nome. Conhece os familiares, ó Deus, conhece as ansiedades, conhece as dificuldades enfrentadas nessa semana por cada uma e as que cada uma vai enfrentar na nova semana que nós iniciamos. Deus, nós cremos no poder do Senhor, nós cremos, ó Deus, na graça, nós cremos na manifestação, ó Deus, na revelação e, ó Deus, no suprimento do Senhor. Sabemos que as Tuas providências são suficientes, ó Pai. Por isso nós colocamos a Tua igreja aqui presente agora nas Tuas mãos. Aqueles que não estão aqui, mas que o Senhor sabe aonde estão. E que o Senhor conhece também, ó Pai, cada uma das suas dificuldades. Deus, nós entregamos tudo nos Teus cuidados agora.
E te pedimos, ó Deus, a unção do Espírito Santo do Senhor, a unção da compreensão, ó Deus, da tradução, ó Deus, da transmissão, para que nós possamos, ó Deus, compreender com exclusividade a mensagem preparada só pelo Senhor. Deus, prepara os nossos corações, as nossas mentes, ó Deus, tira de nós o que não é do Senhor. Repreenda no nome de Jesus. E que agora, Deus, somente o Senhor possa ter o poder da voz, o poder de possessão, ó Pai, para que nós estejamos, ó Deus, entregues aos teus cuidados agora. Fala conosco, Deus. Nós viemos para aprender, nós queremos aprender e nós sabemos que só o Senhor é que pode efetuar tanto esse querer quanto realizar. Faça a tua obra agora, Deus. Nós oramos na mediação de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, nós temos feito lições anteriores, né, no livro de Atos, e a cada uma que nós encerramos, dá-nos a sensação de que a gente precisava continuá-la, né? Então, eu creio que é mesmo um desafio que o Senhor coloca nas nossas mãos pela sua soberana vontade e sabedoria, para que nós possamos buscar mais, porque aqui a gente dá só uma, vamos dizer, uma instigada, né, à busca do conhecimento. E sempre que termina eu falo, acho que se a gente começasse uma a uma novamente, quantas mensagens o Senhor ainda teria para passar aos nossos corações, né? E nós estamos, então, falando dos caminhos missionários da igreja. Falamos que a natureza da igreja, pelo que a palavra revela, é essencialmente missionária. Nós fomos abençoados para abençoar. Fomos alcançados para servirmos como instrumentos para que o Senhor, na sua graça e misericórdia, possa alcançar outros também. Ele nos concedeu o poder do Espírito Santo. E nós, pela sua graça, podemos ser esses instrumentos maravilhosos. Às vezes, tememos e trememos, porque é algo tão grande, tão nobre, tão santo. E quando nós analisamos a nós mesmos, nós exclamamos como o profeta Isaías, ai de mim, Senhor, né, que sou homem de lábios impuros. O Senhor conhece a nossa falibilidade, mas nós sabemos que nós podemos contar com o poder, com a presença dEle, que é quem efetua a obra, né? E hoje a gente tem, então, mais uma palavrinha, que é aquela que o Senhor traduz para nós, que o desejo dEle é que o reino dEle se expanda e que todos na face da terra conheçam o Senhor como o Senhor e Salvador. Então, esse é o desejo de Deus. E é o nosso desejo também, né? Quanto nós, igual domingo passado falamos, quanto nós almejamos que o nosso bairro, que a nossa família toda, que a nossa cidade, que o mundo se enchesse da doutrina de Cristo. No nosso trabalho, que fantástico seria. Imagina o Senhor olhando todos na face da terra, o desejo dEle. Então, que nós possamos ter também esse mesmo desejo, porque foi esse que o Filho dEle teve, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para isso e desejou, e nos disse que, assim como o Pai o havia enviado, Ele também nos envia. Então, a nossa lição tem hoje como um título, Palavra e Diaconia, fundamentos para o crescimento da igreja. Interessante, né? E aqui, desde o início, eu já digo aos irmãos, né, que nós não possamos, assim, fazer uma tradução e deixar unicamente, né, a serviço dos diáconos, né, o que às vezes a gente quer pegar só essas palavrinhas aqui, e aí buscar, então, essa responsabilidade e falar assim, então, eu estou livre, né? O problema agora é com os diáconos, com os presbíteros e com o pastor, né? Eles que sirvam, eles que preguem,
e que tome conta, né? E nós vamos aproveitar de tudo isso. Não é bem assim, né? Então, oi? Ah, isso, né, dona Lídia? Às vezes a gente ainda comete essa falha grave, né? Mas aqui, irmãos, o texto já é bem conhecido de todos. E uma primeira pergunta, né? Quando nós falamos em diáconos, o que vem à nossa mente? Qual é a nossa concepção e como membros da igreja, conhecedores, qual é a primeira concepção que vem à nossa mente quando nós falamos em diáconos, vemos os diáconos aí na porta, né? E no dia a dia, e que a gente até acostuma com eles, né? Acostumamos tanto com os nossos diáconos, e a gente, às vezes, tem uma concepção um pouquinho desvirtuada, desvalorizada, muitas vezes, infelizmente, né? Mas o que nós entendemos por diácono? Quem pode falar para nós? A Linda está falando ali, serviço, né? Quem mais quer falar alguma coisa? Servidor do Senhor. Servidor do Senhor, né? Então, nós encontramos assim a origem dos diáconos aqui nesse texto, né? Então, de uma forma assim, sistematizada, podemos dizer que a gênese dos diáconos está aqui. Embora nós sabemos que o Senhor Jesus já havia lançado mão de muitos para ajudá-lo, né, no trabalho. Quando ele multiplicou os pães, o que Jesus fez? Pediu o quê? Jesus fez tudo sozinho? Não. Ele falou com os discípulos, dai-lhes vós mesmos de comer, e vai providenciar. Quando ele, lá no momento, na cobrança dos impostos, lá, eu acho que até marquei aqui, Mateus 17, 24 a 27, nós podemos até ler esse texto, né? Alguém podia abrir a Bíblia. Mateus 17, 24 a 27. Quem encontrar e puder ler para nós, Zé Maria vai levar o microfone. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam os impostos das 2 dracmas e perguntaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos, Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará um estáter. Tomando, entrega-lhes por mim e por ti. Então, aí também nós vimos Jesus pedindo, né? E os discípulos obedecendo, né? Ajudando. E nós podemos buscar lá, desde lá no Velho Testamento, nós vemos então esses servos, né? Nós vimos o que o sogro de Moisés falou para Moisés quando ele estava sobrecarregado com tanta coisa, né? E ele falou assim, então essa estrutura é uma estrutura que já vem assim organizando, né? Segundo os propósitos do Senhor, na sua infinita sabedoria, né? Para que nós realmente entendêssemos o que é ser um povo, povo de Deus, família de Deus, porque não é assim que nós somos chamados? A igreja não é família de Deus? Nós não somos chamados corpo, membros uns dos outros, né? Uma mão lava a outra, né? Um pé ajuda o outro quando pesa. Todo o nosso corpo tem uma organização para que toda a fisiologia aconteça de modo harmonioso e perfeito.
Então, a igreja do Senhor também tem uma estrutura maravilhosa e mostra que nós dependemos uns dos outros, dependemos da ajuda um do outro. E cada um que faz, né, faz como se estivesse fazendo para Deus. Na igreja, com o povo de Deus, precisa ser assim. Porque o Senhor instituiu a igreja não como uma instituição humana, onde um é mais que o outro, onde um pretende passar a perna no outro. A instituição organizada pelo Senhor foi para que todos nós cresçamos juntos, em unidade, até chegarmos a que mesmo? A sermos bem parecidos com Jesus, que não considerou a sua glória, o seu poder. Então, a intenção do Senhor ao instituir a igreja foi que nós caminhássemos juntos, alegrássemos juntos, chorássemos juntos, olhássemos um para o outro, para que um ombro suportasse o outro. Assim foi o propósito do Senhor. E aqui no nosso texto hoje, né, a lição traz para nós algo assim maravilhoso, porque ele começa nos mostrando nessa lição que surge um problema. Porque a igreja também tem problemas, né? Ou será que por ser uma instituição divina não tem problemas? Tem problemas. Enquanto igreja aqui nesse mundo, nessa igreja ambulante aqui na terra, nós teremos problema. A igreja que estará lá, aquela da qual nós cremos pela graça, pelo poder, pelo sangue de Jesus Cristo, que nós todos fazemos parte e habitaremos, né, na cidade celestial, não terá problemas, mas aqui na terra temos problemas. E mostra um problema que nós precisamos falar dele sempre. Fala de relacionamento, né? Nossa lição de hoje, ela fala de relacionamento. E nós podemos, então, perguntar, né? Será que esses probleminhas que surgiram lá não surgem hoje, nas várias igrejas instituídas aqui na face da terra? O problema de relacionamento, será que não existe muito, não? Existe, né? Zé Maria, fala um pouquinho para nós desses problemas. O problema nosso é que a igreja, ela foi instituída por Deus, sim, é uma instituição divina, mas nós pecadores é que, vamos falar assim, trabalhamos nela, estamos envolvidos nela, e nós, por causa do nossa natureza, né, nós somos suscetíveis a cometer falhas, pecados, egoísmo. É da nossa natureza isso. Então, estudar essas lições é muito bom para a gente começar também a alertar para isso, né? Não, é eu que estou envolvido lá, é eu que faço o trabalho, né? Se eu me disponho a fazer o trabalho, eu preciso de tentar e cada dia me corrigindo e pensando nessas coisas, né? Lembrando dessas coisas, que nós somos falhos mesmo. E às vezes nós ofendemos as pessoas, uns aos outros, nem é muito querendo ofender, nem é muito de propósito, mas também por causa da nossa natureza. Mas às vezes ofendemos também, né, por tomar partidos. Tomar partido, então, isso é natural do nosso coração, né? Não, eu tomei partido. Então, existe no nosso coração um desejo, e é natural isso, de julgar. O julgamento parece que está na nossa natureza, né? A gente logo quer julgar. A gente vê uma falha e logo quer julgar, né? Vê um certo setor da igreja, vamos falar da igreja, né? Que está falho, que está precisando fazer alguma coisa, ao invés de tomar atitude em resolver o problema e em tentar ajudar, a gente faz o quê? Mas quem não fez isso? Quem que falhou? Quem estava, né, naquele momento para fazer e não fez? Isso é da nossa natureza.
E eu acho muitíssimo importante a gente estar falando nessas coisas para poder a gente alertar, para a gente não ficar tomando partido, não julgar, e sim servir, fazer. Se está falho, por que eu não posso fazer? Então, nesse aspecto, eu acho essa lição muito, muito importante. Obrigada, Zé Maria. Então, aqui ele lembra para nós, né, alguns princípios que o Senhor está nos alertando hoje, puxando a nossa orelha. E é comum acontecer isso. E hoje a nossa lição fala de um problema complicado que acontece dentro da igreja, que é o esquecimento de um. Né? Às vezes a gente ignora um irmão que está numa necessidade. E como ele disse, é da nossa natureza, nós somos falhos e muito propensos ao esquecimento, às vezes inconscientemente, ou às vezes conscientemente, porque o texto, né, conforme o que dá-nos a interpretar, dá-nos a impressão de que foi propositado, né? Mas, às vezes, nós fazemos assim, sem perceber muito. E, quando vêm essas palavras, elas puxam a nossa orelha para a gente estar atentos a essa falha comum no nosso coração, né? E aqui eu me lembro de algo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Certa vez, ouvindo um pastor pregando, ele falava de uma época em que ele foi convidado para ser o preletor de uma igreja no Rio de Janeiro, que estava completando 80 anos de organização. E foi organizado um trabalho bonito, né, de louvor, de honra e glória a Deus. E a igreja toda se mobilizou. Né? Cada um ficou responsável por organizar algo para que o evento realmente acontecesse. E, como sempre, né, a gente tem uma mulher ou mulheres na igreja que fazem um bolo, não temos? Quando tem essas festividades, sempre tem algumas que se dedicam a fazer um bolo. E havia uma senhora, né, confeiteira, e que gostava de fazer o bolo. E ela fez um bolo muito bonito, diz que era uma estrutura maravilhosa. E lá ela escrevia os 80 anos, e ainda fez o cuidado de colocar umas plaquinhas em volta do bolo, de todos os pastores que passaram naquela igreja, e ela deixava um versículo, né, sobre a mesa a qual estava exposto, honrando a Deus pela vida daqueles homens, e estava todo mundo admirado com o bolo. Todo mundo admirou o bolo. E o pastor da igreja, então, tomou a palavra para fazer os agradecimentos. E agradeceu todos que participaram do evento, mas não agradeceu a senhora do bolo. E ele disse que, no final, foi cumprimentá-la pelo bolo, né? Ele terminou o culto, e ele foi cumprimentá-la pelo bolo. Ela falou, mas é o último bolo que eu faço. Nunca mais eu faço bolo. Ele disse que sentiu a dor do coração dela. Não que ela fazia bolos há anos, né? E eu creio que fazia os bolos e deve ter feito o bolo com a intenção de estar ajudando, agradando, não para ser reconhecida, mas como todos os outros tinham sido lembrados, a senhora do bolo não foi lembrada. E doeu muito, né? Então, aí ele falava, né, nessa pregação, ele falava justamente sobre o esquecimento, que nós, às vezes, esquecemos. A irmã que ora, ela não faz outra coisa, mas ela ora o ano inteiro, o tempo de vida inteira dela pela igreja. E, às vezes, ela nunca é lembrada. Nós esquecemos de alguém que fica a algum lugar para fazer alguma coisa, né? Eu até gosto de compartilhar, né? Outro dia estava falando do Bruno. Os irmãos lembram do Bruno, né? Ainda. E o Bruno ficava sentado mais ou menos aqui ou ali, às vezes dormia, né? Mas ele gostava de ficar aqui ajudando a colocar a mesa no lugar. Quando eu ia lecionar, ele falava assim, eu vou te ajudar a arrumar o microfone, né? Às vezes o microfone já estava tudo certo, mas o Bruno vinha para testar o microfone para mim. E, às vezes, ele ficava me esperando e falava assim,
a senhora vai lecionar hoje? Aí eu falava, não, Bruno, hoje não sou eu. Ah, eu queria tanto ajudar a senhora a arrumar o microfone, porque, sabe, eu queria ser diácono, mas eles acharam que eu não dava conta de ser diácono, porque eu não dou conta de carregar cadeira, muita coisa, mas eu ajudo a senhora a arrumar o microfone. E até lá no céu, eu quero ajudar a senhora a arrumar o microfone. Então, assim, o dia que ele faleceu, e eu fui, na hora lá do culto fúnebre, eu lembrei destas palavras, né? E ele, assim, gostava de fazer essas coisas. Ligava de madrugada para cumprimentar a gente pelo aniversário, né? Os irmãos lembram disso, né? E fazia isso com muito amor, né? Então, todo serviço, né, todo serviço que fazem, aí eu ainda ficava lembrando, né, quando era dia do meu aniversário, né, acho que o Clóvis tinha passado para ele a relação dos aniversariantes e o telefone. Se o telefone tocasse de madrugada, que ele acordava lá pelas 4h30, 5h, era o Bruno, né, ligando para lembrar, né. Então a gente via que ele fazia e a gente sentia que era como Deus lembrando da gente. Filho, eu estou lembrando de você. Né? Oi? Há um ditado aí fora, esse até não é bíblico, mas há aí fora, que quem não vive e não serve para servir, não serve para viver. Né? Agora, é claro que na Bíblia também ensina quase assim, né? O que é a função do diácono? É servir. Inclusive, nesse texto que a senhora leu, fala isso, que elegeram esses homens para servir às mesas, porque não era razoável que os presbíteros os apóstolos deixassem a palavra para servir às mesas. Né? Então, é uma atitude de serviço. Essa parte parece que não cabe hoje nem só aos diáconos, parece que toda a igreja. Mas eu mesmo, quando fui diácono, durante 10 anos, eu distribuí muitas cestas. Né? Às vezes levava a cesta a quem precisava, orava com a pessoa, mas não era eu que dava aquela cesta, simplesmente eu era a parte do serviço. Né? Isto eu imagino que... há uma diferença muito grande também daquela época com a época de hoje. Aquela época que foi escrita essa palavra aí, a pobreza campeava. A pobreza era muito grande. Né? Hoje, eu posso dizer sem errar, todo mundo é rico. Vocês sabem disso? Todo mundo é rico. Vai na casa de todo mundo para ver se não tem, graças a Deus, hein, primeiramente, uma casa boa, às vezes até bem imobiliada, ele tem os recursos dele, não há falta de nada. Não é a bênção de Deus? Então, há uma diferença. Mas, mesmo assim, a nossa igreja, eu não conheço muito bem a doutrina de outras igrejas, não conheço mais a minha. A minha igreja tem um espírito muito grande de serviço. Vocês podem prestar atenção que, no fim de ano, quando é nomeado as pessoas, uns eleitos, outros nomeados, para trabalhar na igreja, e chama aqui na frente, vai mais da metade da igreja aqui na frente. Mais da metade da igreja vai para frente, porque eles todos são nomeados para trabalhar na igreja. Né? E graças a Deus por isso. Então, eu acredito que essa diferença, mas ela é recompensada em outra parte. Né? Eu acredito assim, que Deus também recompensou o seu povo, dando os recursos necessários para ter uma vida melhor. Eu acredito que isso foi muito com a evolução. Até os anos 50, nós não tínhamos evolução. Eu acredito que nossos avós, nossos pais, nem pensavam que a coisa ia mudar tão rápida conforme mudou. E agora, com a evolução, nós vemos aí uma ciência tão grande que disparou, e às vezes há algumas mudanças em alguma coisa. Né? Nós precisamos ver isso e acompanhar também a evolução. Mas graças a Deus, que eu quero dizer isso, mas nossos irmãos, eles estão dispostos a servir, tenho certeza que é toda a igreja, e isto é uma grande bênção. Tenho certeza que Deus está feliz com a segunda igreja nessa atitude de serviço.
Porque Deus fica feliz com isso. Ele conhece o nosso coração. Quando nós servimos também de todo o nosso coração. Né? Que Deus abençoe. Amém. Então, irmãos, voltamos ao nosso texto aí e vamos ler aí os versos 1 e 2 novamente. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os dois convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, então, aí nós vimos, houve um problema e que foi justamente nessa, vamos falar nessa acepção, né, das viúvas, né, de origem, vamos dizer, dos judeus nativos com os judeus gregos, né? Elas estavam sendo esquecidas, parece que propositadamente. Eu não sei, né, pastor Jair, às vezes estou falando besteira, mas parece que era de propósito, não parece ser? Então, propositadamente, e aí houve a murmuração, porque realmente o ser humano reclama. E como reclamamos, né? Reclamamos quando nós somos deixados de lado. Reclamamos quando somos ignorados, porque dói. E o Senhor Jesus ensinou diferente. O Senhor Jesus nunca esqueceu ninguém. O Senhor Jesus viu a mulher samaritana. Jesus viu Zaqueu lá em cima da árvore. Jesus via e contemplava toda a multidão. Matou a fome. Chorou ao olhar e vê-los como ovelhas sem pastor. Né? Quando viu Marta e Maria no desespero, porque o irmão havia falecido. Né? Mas lá dentro da igreja, a igreja que é o corpo de Cristo, membros uns dos outros, alguns estavam sendo escanteados. E houve murmuração. E o que aconteceu? Qual a reação? Quando acontece murmuração na igreja, tem reações de todas as formas. De nós que às vezes ficamos sabendo e passamos de uns para os outros, às vezes até quando passa, o que acontece? Ainda põe mais um bocadinho do veneno, né? Ou julgamos, às vezes, não, deixa isso para lá, isso é conversa fiada, né? Às vezes a gente fala isso. E às vezes vai protelando o negócio. Ah, mas na frente a gente resolve isso. Deixa, depois a gente resolve. Com o tempo a gente resolve. E problemas, irmãos, nós já sabemos muito bem. Já maduros como nós somos, mesmo dentro da igreja, fora dele também é a mesma coisa. Problema que não é resolvido logo, o que acontece? Aumenta e o estrago é maior. Problema é assim. Mas naquela igreja, ao invés de ficar um diz que me diz que um leve e traz, porque se tivesse ocorrido, a palavra havia registrado, porque a palavra é fiel e deixa para nós exemplos para que a gente possa, né, instruir nela. Então a palavra mostra para nós que o problema foi visto e de imediato foi buscada a solução. Interessante que foi buscada a solução da forma como o Senhor instrui a todos nós, né? A gente percebe que desde o início, quando nós começamos no livro de Atos lá, nós contemplamos lá o Pentecostes, né? Então a descida do Espírito Santo, aqueles homens ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a pregar ousadamente, e nós vimos que naqueles primeiros passos deles, as ações deles eram direcionadas pelo Espírito Santo. E quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo, nós temos a instrução certa, né? Uma certa vez, eu ouvia um pastor pregando aqui e falava para os presbíteros, e ele dizia o seguinte, que quando houvesse algum problema, que eles orassem primeiro e buscassem a direção do Espírito Santo e ficassem certos e firmes, aguardando o sinal do Espírito Santo. Porque quando nós buscamos, Ele dá
e nós já vimos as respostas mais certas e que resolvem tudo da maneira certa. Então, aqueles homens que tinham recebido o poder do Espírito Santo e estavam cheios do Espírito Santo, buscaram resolver como o Senhor também quer, não de maneira autoritária. Ditadores não eram ditadores, mas eles não esquecendo a palavra, porque às vezes a gente se ocupa tanto, né, com uma parte e acaba priorizando e deixando uma de lado, e a gente fica numa corda bamba, vai de lá e vem de cá, e não consegue o equilíbrio, né? Mas eles não. Eles conseguiram buscar, pelo direcionamento do alto, o equilíbrio certo. Não podia deixar a palavra. Não podiam ficar empolgados com o crescimento da igreja, porque a igreja estava crescendo que aos nossos olhos hoje, observando, a gente fala, nossa, mas era um crescimento assustador. Né? Então, às vezes, a gente fica tão deslumbrado com a bênção que a gente esquece os pormenores. Mas eles não ficaram deslumbrados com isso e nem ficaram deixando de priorizar o que o Senhor já havia revelado para eles, que era importante, que era continuar a pregação da palavra. E aí, então, vem a solução. O que eles fizeram, então? O texto deixa bem detalhado aí para nós. Eles, então, disseram, mas irmãos, vamos nós resolver o problema juntos? Vamos buscar juntos a solução? Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, do Espírito, e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, consagraremos a oração e ao ministério da palavra. Então, irmãos, aí vem a solução direcionada pelo Senhor. Escolhei entre vós, não para dar um cargo, né? Aqui não fala em cargo, né? Às vezes nós confundimos e achamos, né, que ocupar um serviço na igreja é ocupar um cargo, é ocupar um serviço mesmo, é trabalhar, é servir. Porque nós já falamos anteriormente que a missão da igreja, segundo o exemplo de Jesus, é amar, obedecer e servir. Para servir. Homens que estejam dispostos a servir. E homens que os outros possam olhá-los e sentir neles o aroma de Jesus Cristo. Porque nós que servimos ao Senhor, temos que contagiar. Somos o bom perfume de Jesus. Os outros têm que olhar para o Silas, têm que olhar para todos os diáconos no serviço deles e sentir como Jesus Cristo fazia. Servindo como Jesus Cristo serviu. Então, escolhei homens assim, os quais os outros possam olhar. E ao vê-los trabalhando, possam admirá-los. Possam ver neles o que realmente Jesus fez. E aí, então, foi acatado pela igreja. Porque o propósito ali, né, e a gente vê que todo o direcionamento ali estava sendo feito pelo Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que Ele traz sabedoria, traz discernimento, traz entendimento e traz convencimento. Quando o problema é resolvido com a direção do Espírito, ele é aceitável, ele é reconhecido, a gente tem nele o discernimento necessário. Então, irmãos, assim foi feito, e nós vemos no versículo seguinte, né, dizendo, e quanto a nós, consagraremos a oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e aí elegeram os 7 homens. Né? Mas há alguma coisa interessante aí, que nós não podemos deixar de esquecer. Né? Não vamos viver agora em função do problema somente e esquecer o outro lado. Eles vão fazer isso
E já que seriam escolhidos homens cheios do Espírito, cheios de sabedoria, ao servir, eles estariam também anunciando o Evangelho de Jesus. Porque o serviço é testemunho do Senhor. Quando nós servimos, nós testemunhamos ao Senhor. Né? E aí parece que também, pelo que o texto mostra, eles não ficaram somente nisso, também anunciavam. Como nós vemos hoje esse serviço fazendo a outra parte também. Né? E aí nós vemos que a palavra não foi esquecida. A palavra continuou sendo priorizada. Por que que a palavra precisa ser priorizada? Nós vemos que Pedro não perdeu tempo, Pedro discursou 1, 2 vezes, né? E aqui eles continuavam pregando, e fruto da pregação nós vamos ver que a igreja ia crescendo. Né? Mas por que que essa palavra precisa ser priorizada, irmãos? O que vocês podem falar para nós quanto à priorização da palavra? Quem quer falar para nós? O Silas vai trazer aí, a Beth vai falar para nós. Quanto mais a gente estuda a palavra, mais a gente vai ter capacidade de passar para as pessoas que nós vamos evangelizar. Isso. Quanto mais nós nos atemos à palavra, mais nós vamos nos capacitando. Porque a palavra é o que mesmo, irmãos? O que é a palavra de Deus? Alimento para a nossa alma. O que mais que é a palavra de Deus, irmãos, além de alimento? É a verdade. E para Deus a verdade deve ser sempre verdade, sempre estabelecida. A palavra é alimento, a palavra é a verdade. É espada, conforto, fortaleza. Que mais, irmãos? Alimento, né? O Salmo 119 fala para nós que ela, o que ela é? Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, ela é útil para nos corrigir. Ela é útil para nos advertir. Sal da terra. A palavra nos leva a Deus. Porque ela é a palavra de Deus. E ela nos leva ao conhecimento dele. Ela nos revela a Deus. Então, a palavra precisava ser anunciada, porque nós só vamos conhecer a Deus pela sua palavra. Né? Nós temos muitas e muitas coisas para falar. Pastor Jair, o senhor queria falar alguma coisa para nós sobre a importância de continuar a falar dessa palavra, a importância que a palavra tem, né, na vida da igreja, uns para com os outros, e ao sair dessas portas aqui, quando nós, cada igreja vai para o seu lado? É que, desde o Antigo Testamento, antes de Cristo, na caminhada do povo hebreu, povo de Deus, que, aliás, a religião mais antiga, da qual nós somos os seguidores dela, antes de existir a Igreja Católica, que dizem que é a primeira igreja cristã que existiu no mundo, é mentira, porque a igreja, suas raízes estão no hebraísmo, no povo hebraico, no povo hebreu, no povo de Deus. E lá naquela época, já havia concorrentes, pessoas que queriam imitar para diminuir a força, para diminuir o poder exercido pelo povo de Deus. Nós temos lá na Bíblia registrado vários textos de concorrência à liderança do povo de Deus. E não é diferente hoje. Hoje nós temos ao nosso redor organizações religiosas que se primam especialmente pela caridade.
E nós não vamos entrar no mérito disso para não tomar o tempo da irmã. Mas o que nos difere e o que diferia, que diferenciava o povo de Deus daqueles concorrentes, era o testemunho somado com o conhecimento do dever e da obrigação bíblicos da palavra de Deus do Antigo Testamento. Então, hoje é a mesma coisa. Nós temos concorrentes aí ao nosso redor, com casas de misericórdia, com quarteirões e quarteirões construídos para prestar assistência à pobreza. E de vez em quando nós somos cutucados por inimigos. E o que vocês fazem? Quais são as obras que vocês prestam à sociedade? Concorrência. Então, o que nos difere dos demais é o uso da palavra. Não é só levar a comida para o estômago, mas é levar a palavra certa, o consolo de Deus, a advertência de Deus, a edificação através da palavra e a evangelização. Isso é que nos difere. E é isso que preocupa os nossos concorrentes. É o uso da palavra. Isso. Então, irmãos, realmente, né, nós sabemos que o nome de cristãos, o nome de discípulos, o nome de missionários do Senhor Deus, nos difere pelo uso da palavra, palavra da verdade, palavra de um Deus único, suficiente, o Deus eterno. E nós temos, até hoje, que primar por essa palavra. Porque, como o pastor Jair disse, nós somos cutucados constantemente. Essa semana, conversava com uma pessoa e ela me dizia que fazia parte de uma religião e começou a falar da religião dela. Eu não sabia ainda dessa religião, e ela me disse assim, mas a gente não tem nada de Bíblia, não tem nada desse negócio de Deus que a gente não vê. Nós seguimos a revelação de alguém que teve e traçou os princípios para a vida do ser humano. E são princípios bons. E começou a falar dos princípios de honestidade, dos princípios de fidelidade, né, de vários princípios, mas que não são princípios que conferem com os princípios de vocês. E eu disse, mas como foi essa revelação? De quem foi essa revelação? Como essa pessoa teve essa revelação? Né? Ela teve a revelação. Ela teve a revelação e daí começou a passar e nós somos adeptos dessa revelação. Então, irmãos, nós sabemos que, infelizmente, né, nós confrontamos diariamente com esses tipos de desafios. Né, e que não podemos nos confundir se a gente não estiver realmente com a palavra no nosso coração. E só a palavra traz-nos as respostas para esses desafios. Porque tem concepções diversas, para explicar as situações diversas, mas não tem uma verdade que sobrepõe a todas as concepções que o mundo traz, porque todas elas chegam um momento que elas são falhas. Mas a da palavra não é falha, porque ela não veio de homem, ela não veio de revelação humana, ela veio da revelação do alto, de Deus. E graças à bondade dele, ele tem revelado ao nosso coração e tem dado-nos firmeza. E a nossa oração é sempre que ele continue a nos ajudar a ser firmes até o fim. Porque cada dia que passa, no momento mais inesperado, aparecem alguns desafios assim. E por isso é que nós precisamos infundir na mente dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, essa palavra. Para que na escola, para que nas universidades, essas concepções que estão aparecendo tanto lá dentro, elas não tomem o lugar, né? Nós já estamos chegando aí, vésperas da Páscoa, né? E
uma colega minha falou assim: Marta, a gente precisava trazer uma mensagem da Páscoa para que na semana, na véspera, a gente possa falar, né? Eu falei: claro, nós vamos pensar nessa mensagem, então. No outro dia, ela chegou para mim e falou assim: eu já arranjei até alguém que faz para a gente, nós vamos imprimir, mesmo que joguem fora, mas nós vamos imprimir, vamos passar para a mão de cada um e vamos ler com eles e falar um pouquinho. Aí eu falei: tudo bem. Aí ela falou assim: só porque eu fui buscar aqui alguma coisa de Páscoa, mas aí, em respeito aos nossos colegas que não acreditam em Deus, a gente não vai citar nada de Deus. Aí eu falei: nossa, mas como assim? Então não tem sentido. Então não tem por que a gente trazer a mensagem. Porque nós vamos respeitar o nosso colega, a Páscoa é um evento cristão. E como nós vamos trazer uma mensagem de Páscoa omitindo o Deus dela? Eu falei: não. Se for para não ofender, eu falei com ela, não, nós não vamos ofender os nossos colegas. Nós não precisamos ofender os nossos colegas, mas nós vamos reafirmar que o evento é um evento cristão. E o que é o evento cristão? E que nós cremos nele, né? Então, acho que nós não estaremos ofendendo aos nossos colegas, mas se fizermos isso, nós vamos ofender a Deus. E nós vamos estar traindo o nosso Deus, né? Então, irmãos, constantemente nós sabemos que somos desafiados. E que, às vezes, o maligno tenta a nos oprimir, a nos constranger e a omitir a palavra e a viver a palavra. Então, em todos os momentos, não deixemos a palavra, não deixemos a palavra pelas obras, façamos as obras com a palavra. Porque se temos a palavra nos leva à obra. Por isso que a diaconia é um caminho missionário. E ela caminha de mãos dadas com essa situação. O diácono é um missionário. E a palavra tem que estar no coração, na boca do missionário, na ação do diácono, como missionário do Senhor. Então, a diaconia é isso, irmãos. E aí nós vamos ver, então, mais uma vez, né, mostrando as qualidades desse homem que, ao servir, aqueles que estão sendo servidos por ele, possa olhar nele e sentir a alegria do Senhor Jesus ao servir. O amor do Senhor Jesus ao servir. E lá no nosso, na carta a Timóteo, no primeiro livro, a primeira carta, capítulo 3, os versos 8 a 13, fala para nós, então, de quais as qualidades esse homem são requeridas desse homem para ocupar esse serviço. Eu vou dizer serviço porque eu não gosto muito de falar ele tem o cargo, eu gosto de falar que ele tem o serviço, né? Então vamos lá. Quem está aí com a Bíblia aberta, Zé Maria, vai ler para nós ou quem vai ler? A Linda vai ler então. Irmãos, 1 Timóteo 3, os versos 8 a 13. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Isso, Linda. Comenta para nós esse texto que você acabou de ler. Então,
é o Espírito Santo mesmo que tem que trazer direção para o povo de Deus quando escolher, e realmente ver se esses homens estão aptos, porque eles são missionários também, né? Quando está trabalhando, mostra o amor, como você mesmo já disse. E eu achei interessante aqui que fala experimentados. Eu não sei nem se a segunda igreja faz isso, mas a gente vê bênção na vida desses irmãos que servem aqui. Parece-me que aqui está falando que é uma experiência, né? Eles ficam ali em experiência e, se forem realmente aprovados, aí exerçam. Ou seja, não é apenas o serviço, né, Marta? Mas é servir com alegria, obedecendo o Senhor. Irmãos, a gente vê que a nossa igreja, eu acredito que realmente observam isso, né? Observam pessoas às quais já lhes foram pedidas para auxiliar no serviço de alguma forma, ou que a gente vê que tem alguns que são bastante solícitos, né? Ainda não são diáconos, mas estão sempre dispostos, ajuda a carregar uma cadeira, né? Porque às vezes o diácono fala assim, eu posso fazer tudo, mas carregar cadeira não. Esse negócio de carregar cadeira não é comigo. Né? Mas tem irmãos que não são diáconos, mas estão vendo a necessidade, ajuda a carregar a cadeira, ajuda a irmã que está com dificuldade de caminhar a entrar na igreja. Às vezes até carrega no colo, quantas vezes a gente já viu irmãos que, em uma situação de necessidade, pega a irmã ou o irmão com dificuldade e coloca até o carro. Ou que está vendo uma outra necessidade, está ali pronto para fazer. E aí a gente vê que esses irmãos, quando se faz necessário escolher, às vezes são realmente vistos, porque eles já exercem um serviço diaconal, mesmo não tendo sido eleitos para o ofício, né? Então, eles já estão executando assim. Né? E também, então, olham todo o procedimento dele aqui, lá, maritalmente, né? Falando, e aí, então, é feita a eleição, né? A escolha, e que eles podem desempenhar, né? E estão cientes de que foram chamados, foram convocados pelo Senhor para esse serviço. Né? Então, assim, nós vemos aqui que é preciso realmente ser um cristão que tenha o procedimento cristão realmente, porque ele vai demonstrar o feito de Jesus Cristo. Ele vai ser como Jesus Cristo, que lavou os pés dos discípulos, né? Que curou os enfermos, que saciou a fome porque viu as necessidades do seu povo. Né? Ele teve olhar de misericórdia. E quantas coisas nós poderíamos mencionar. E eles são maravilhosos, eles são reconhecidos pela igreja e têm alto reconhecimento lá do céu. E eu tenho certeza que eles são daqueles homens que o Senhor fala lá em Hebreus, homens dos quais o Senhor não se envergonha de ser chamado o seu Deus. Queria falar, senhor? Para nós? Veja bem, a gente tem que tomar certo cuidado sobre o que foi mencionado ali, sobre a pessoa não chegada a muito vinho, porque há certa confusão a respeito, porque a pessoa pensa que não chegada a muito vinho é que pode ficar à vontade, entendeu? Então, eu gostaria que você comentasse mais a respeito. Nós devemos buscar sempre aquele princípio, quanto ao uso, não vou dizer só do álcool, porque envolve muitas outras coisas, mas o que a Bíblia recomenda mesmo? A sermos cheios de quê? Do Espírito Santo. Abstermos, daquilo que nós sabemos que não vai fazer bem. O álcool não faz o bem ao organismo, nem muito menos à mente e muito mais. É algo que vicia,
é algo que momentaneamente pode até trazer uma certa satisfação, né, de relaxamento e de tudo mais. Pastor Jair, leva o microfone para ele quer falar para nós, né? Mas, irmãos, nós sabemos que aquilo que leva ao que nós já temos conhecimento, tanto medicinalmente como espiritualmente, o que a palavra fala, que nós devemos abster-nos dele. E quanto aos líderes, então, né, como o senhor Almir falou, a coisa fica feia, né? Quando alguém chega aqui e encontra um diácono que é bem dado ao encher-se do álcool, né? Fala, pastor Jair, para nós. Esse assunto é um assunto tão questionado. Verdade. E tão discutido, que merece uma matéria nos seminários por onde nós passamos. Lá nós estudamos, tem reprovação, até, com o nome de temperança. O problema nosso não é propriamente o vinho, é o problema de temperança. Moderação, é a pessoa saber se temperar. No mundo do álcool, de qualquer espécie que seja, a temperança é muito difícil de existir e de se controlar. Daí a igreja, a razão porque a igreja bate muito nesse aspecto do uso do álcool, por causa da temperança e da intemperança. Isso, né? Então, como o pastor Jair disse, é um assunto realmente complexo. E que hoje, pelo parecer do mundo, está ficando complicado para as igrejas caminharem dentro desse equilíbrio, né? E instruir, formar, né? Eu acho que é formar irmãos, formar a igreja dentro desse parâmetro, né? Às vezes ele fica esquecido. Infelizmente, a gente às vezes tem medo de criar muita polêmica, confusões familiares e tantas questões nesse sentido, que ele acaba ficando esquecido e melhor não tocar muito nele, né? Mas hoje ele se faz oportuno aqui nesse pormenor da qualificação, e aí nós temos a oportunidade de falar, né? Eu sou pastor jubilado, graças a Deus. Mas eu trabalho, e muito, no mundo secular. Em empresas. Na empresa onde eu estou com 17 anos. Eu trabalhei 9 anos numa outra empresa, cujo sogro do dono é evangélico. Já uma pessoa de certa idade e de uma igreja de segmento teológico muito bom, que é a Igreja Metodista. E as nossas festas, as reuniões de final de mês, cumprimento de meta, etc., sempre há presença do álcool, cerveja, cervejaria, vinhos, uísque de boas qualidades, etc. E um dia o genro desse senhor que é da Igreja Metodista me procurou e disse: por que o senhor bebe? O senhor não bebe? E o meu sogro bebe. Ele não é a mesma coisa do senhor? É a mesma coisa. A igreja dele é igual à minha. Mas por que ele bebe e o senhor não bebe? Eu fiquei apertado. Eu disse: olha, doutor, o problema é o seguinte, eu não aprendi a beber. Não é que a igreja proíba. A igreja não proíbe. A igreja forma. A igreja educa. Eu sou educado de uma maneira que eu não aprendi a beber. Eu não sei beber. Essa é a diferença. Ele aprendeu a beber. Eu não aprendi, não sei beber. A bebida, para mim, não faz diferença. Então, foi uma sábia resposta, né, que o pastor está nos ensinando aí. E que nós, como liderança, como pais, né,
Nós precisamos, então, trabalhar esse sentido e talvez até os próprios seminários, como o pastor está falando, né? Ao formar os seus obreiros, que possam ensiná-los a formar a igreja dentro desse princípio de tolerância, né? De temperança e realmente de instrução da palavra. Zé Maria, você queria falar? É só uma parte. Eu entendo esse negócio de beber, qualquer que seja a bebida alcoólica, né? Cerveja, vinho, sei lá. É muito mais dar testemunho. Ninguém vai num lugar e bebe e vai ficar saudável, vai ficar igual o que não bebe. Alguma palavra a mais, alguma alteração ele vai ter. E aí ele não dá testemunho de Cristo. Uma das nossas lições, a primeira lição que nós fizemos desde que começamos esse assunto, foi ser a igreja como testemunho de Cristo. Eu não vejo que alguém que bebe em público, em reuniões, em festas, pode dar testemunho de Cristo. Eu não consigo entender isso, não consigo. Eu não bebo em hipótese alguma, mas não é porque eu condeno quem está bebendo, não, porque eu acho que não tem como, uma coisa não concilia com a outra. Ele não dá testemunho de Cristo, sabe? E a segunda coisa o mundo bebe, vamos falar assim, né? Entendendo bem o que eu quero dizer com o mundo. E aí nós estamos tomando a forma do mundo. E a palavra nos fala, não tomeis a forma, não vos conformeis com esse mundo. Não tenha a forma do mundo. Então, se nós esse negócio de beber, eu entendo nesses dois aspectos. Não estou falando que a pessoa beber, da forma que ele bebe, não estou falando isso. Não estou condenando também, porque não é meu papel fazer isso. Mas são duas coisas. Quem bebe em público, em festas, não tem condições de dar testemunho de Cristo. E a segunda coisa é que ele está tomando a forma do mundo, porque o mundo bebe completamente, todo. Então eu acho que esses dois aspectos justificam assim, esse negócio da bebida aí. Dona Zé. Eu só nunca bebi pinga, mas eu bebia. Quando eu converti, o Eduardo não está aqui para me ajudar, eu fui com as bebidas na pia, assim, ó, joguei tudo fora. Uai, se eu bebia, eu não podia servir a Jesus, servir a Cristo, como uma pessoa que bebia, eu não caía porque eu sentava e deitava. É uma coisa que eu acho um absurdo, ainda tem crente que bebe. Isso. Quem falar, Selmi? Veja bem, no meu modo de entender, né, a gente deveria, né, evitar a bebida. O que o pastor ali, né, argumentou que, né, pode até beber moderadamente, né. Veja bem, eu tenho um sobrinho lá em Belo Horizonte, até muito rico, né, mas não sabe como usufruir do dinheiro. Ele começou com um copo de cerveja, certo? Aí eu comentando no passado do tempo, né, eu estava observando que ele estava exagerando. Aí eu conversando com a minha sobrinha, né, a respeito do Eustáquio, eu falei, não, tio, ele bebe moderadamente, ele socialmente. Conclusão, da cerveja passou para o uísque, do uísque pinga, e etc, etc. Então, virou um alcoólatra. Então, nós sabemos que no nosso meio tem gente que bebe, entendeu? Mas não é bom evitar? Claro, né? Claro. Né? Então, aí nós temos vários complicadores, e eu vejo uma complexidade grande em tratar o assunto, e como o pastor disse, nós precisaríamos ter uma matéria, precisaríamos ter assim, mais tempo para colocar todas as implicações que envolvem a questão. Mas, falando, irmãos, do servo que está a serviço do rei, tome cuidado, porque ele precisa ser servo aprovado. Chegar diante do Senhor como servo aprovado. E ser aquele homem do qual o Senhor Deus, né, se alegra de ser chamado o seu Deus. Né?
Tem mais alguém que gostaria de falar? Não, né? Irmãos, para encerrar, nós temos ainda 2 pontos aí, né? Depois das qualidades necessárias, as 2 palavrinhas que caminham juntas, diaconia e missão, e nós temos diaconia e crescimento. Na nossa lição, diz o seguinte, logo no início aí do ponto 4, fala, a diaconia é uma das dimensões da vida da igreja em missão. E fala para que a gente destaque isso. É uma das dimensões da vida da igreja em missões. E embaixo ela diz para nós, ela expressa os dons espirituais que são concedidos a nós para que possamos servir aos outros. Deus não nos deu dons espirituais para que os outros olhem para nós e fiquem impressionados, ou para que nos sintamos melhores a nosso próprio respeito, ou até mesmo nos sentemos casualmente para debater o assunto. Foram concedidos a nós, principalmente, para o benefício dos outros e não para o nosso próprio benefício. Irmãos, é uma alegria saber que Deus concedeu, que Deus honrou a esses homens, né, chamando-os para um serviço, no qual eles possam testemunhar o serviço de Jesus. E ser e fazer como ele fez, com os seus e até com os outros. Assiste, aqui nós vimos que o problema foi relatado, e a instituição deles oficialmente foi para resolver o problema da igreja local. Mas nós vemos que eles vão além disso, porque muitos que às vezes não conhecem a Cristo, ao chegar à porta da igreja e ao serem recebidos, ao serem encaminhados pelos diáconos, começam a notar algo diferente. E às vezes, por esse simples ato, eles podem ser tocados e alcançados pelo Senhor Jesus. Então, assim, irmãos, é a forma que a igreja, orientada pelo Espírito Santo, encontrou de resolver um problema e de proporcionar um crescimento com uma estrutura na qual todas as necessidades pudessem ser sanadas. Então, todo o serviço para que o funcionamento, para que esse corpo pudesse caminhar harmonicamente, foi a proposta da instituição dos diáconos, né? E não dá-se muito tempo mais, nós estamos aqui encerrando, mas aí a gente vê, então, que para finalizar, nós podemos observar as ações dos nossos diáconos, louvar ao nosso Deus, que um dia, né, proporcionou que o seu povo tivesse essa visão e aceitasse uma orientação vinda dele, e que, de um modo tão satisfatório, permite que a sua igreja caminhe de maneira que nós possamos estar sanando, servindo uns aos outros, sem esquecimento, sem acepção, olhando para o nosso irmão e sentindo que ele é o meu braço, ele é o meu pé, ele é o meu dedo, ele é o meu olho. E cada um merece cuidado e merece ser lembrado. Irmãos, então, toda honra, toda glória ao nosso Deus, que é merecedor e que organizou uma igreja que pudesse, então, propagar, testemunhar e servir como ele, obedecendo a sua palavra. Irmãos, e só para a gente lembrar aqui um pouquinho das necessidades e que nós temos a oportunidade de servir, quem participou da vigília de oração, lembra que eu havia relatado, enquanto iríamos orar pelos missionários, o caso do reverendo José Dilson. Ele está no Senegal, hoje em liberdade provisória, mas ele foi preso e sofreu uns maus pedaços, né, porque foi taxado como traficante de crianças por ter aberto uma casa onde acolhia crianças necessitadas e oferecia aquilo que, junto com uma outra organização, era possível nas suas necessidades básicas, e levava a palavra de Deus a essas crianças. Ele vai ser julgado depois de amanhã. Dia 8 de abril é o julgamento dele.
né? A PMT já encaminhou 3 advogados, né, para cuidar da defesa dele. Mas vamos lembrar de orar, irmãos, em favor dele. É um homem de Deus, já está há 22 anos no campo, trabalhou 7 anos na África e depois foi para o Senegal. E tem feito um trabalho assim muito bom, com frutos maravilhosos para o reino do céu. E ele foi bastante judiado enquanto preso, porque é diabético, não dormia direito, colocaram ele numa cela superlotada, e ele foi muito judiado, e vai ser julgado depois de amanhã, dia 8 de abril é o julgamento dele. Então, vamos estar orando em favor dele, e vamos lembrar da oferta, né, que, segundo o propósito de Deus, foi colocado no coração da igreja para ser enviada para o Márcio e a Patrícia. Parece que a gente tem até dia 15, né, para enviar R$4.000. Irmãos, se cada um de nós contribuirmos com R$10, né, a igreja, os membros dessa igreja contribuírem com R$10, nós conseguiremos sanar a dificuldade deles. Então, vamos estar participando de forma missionária nesses 2 propósitos que são apresentados hoje para nós, enquanto escola dominical. Então, oremos. Depois de amanhã, dia 8, o reverendo José Dilson será julgado lá no Senegal. E que Deus possa iluminar, convencer o coração daquele juiz, né, e que os advogados, realmente, com todas as provas, possam ali, né, ser reconhecida ali a inocência dele. E que o trabalho dele, somente o que ele fez, possa ser levado em conta, né? Porque ele não é culpado dessa acusação. Tá bom, irmão?